Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar a lição 7, Sua misericórdia se eleva até os céus. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem concedido. Venha nos perdoar e nos purificar. Abençoe-nos toda a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui iniciar com o Salmo 57. Vamos lá então. Que diz o seguinte: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. O comentário da lição diz o seguinte: nós vamos ler a passagem, mas vamos comentar primeiro. Os salmistas estavam cientes de que eram espiritualmente pobres e não tinham nada de bom a oferecer a Deus, isto é, não tinham nada em si mesmo que os tornasse aceitáveis perante o santo trono de Deus. Entendiam que Salmo 40, 17, nós vamos ler esses salmos também com vocês, tá? Vamos ler aqui. Vamos ler o 57, depois vamos ler o Salmo 40 e vamos analisar esse comentário aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma confia em ti, a sombra das tuas asas me abriga. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Esse é o contexto do livramento que o Salmo 57 fala. Vamos ao Salmo 40, verso 17, que a lição fala aqui. Veja só. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Não te detenha, meu Deus. Esse verso, ele não está falando em pobreza espiritual. Muito menos que os salmistas se considerassem espiritualmente pobres. Eles poderiam não se considerar perfeitos. Mas não existe nenhum benefício, nenhuma beleza em ser espiritualmente pobres, né? A parte que muitas pessoas se baseiam para fazer esse tipo de fala é quando Jesus fala bem-aventurados, e aí muitas Bíblias traduzem como os pobres de espírito, quando na realidade a tradução mais coerente com todo o contexto bíblico é bem-aventurados os humildes de espírito, né? Considerando a quantidade de significados que uma mesma palavra pode ter. Se você olhar lá no Apocalipse, a Bíblia, ela vai falar assim, vou até ler aqui com vocês aqui, Apocalipse, ao anjo da igreja em Esmirna. Escreve: Isso diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Se uma pessoa está em tribulação, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, né? Não temas as coisas que há de padecer, alguns serão colocados na prisão. De que pobreza ele está falando? A pobreza física, financeira. E aí ele faz o contraste: mas tu és rico. Que riqueza seria essa? Espiritual. Aí nós vamos para o Apocalipse 3. Laodiceia, que Deus diz para ela: Aconselho que de mim compre ouros provados no fogo, para que tenha riquezas. Que riqueza que ele está falando aqui? É riqueza espiritual. Então veja, os servos de Deus, eles não se consideravam espiritualmente pobres. E mesmo que eu diga aqui, não tinham nada em si mesmo que os tornasse aceitáveis perante o trono de Deus, isso não é ser espiritualmente pobre. Uma coisa é reconhecer que toda a riqueza espiritual vem de Deus. Outra é dizer que um ser humano é espiritualmente pobre, que isso seja um benefício para ele. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que ter cautela ao fazer esse tipo de análise. Bom, vamos para a lição de domingo.
diz o seguinte, leia Salmo 136. Qual é a ideia predominante nesse salmo e onde o salmista encontra evidência para as suas afirmações? Então, Salmo 136, nós vamos deixar pronto aqui o capítulo. E já vamos ler. Comentário disso. Ele chama os fiéis a louvar ao Senhor por sua misericórdia, quer dizer, constante amor. As grandes maravilhas do Senhor, que não podem ser reproduzidas por mais ninguém, são a demonstração inegável de seu domínio. A misericórdia de Deus na criação e na história deve inspirar seu povo a confiar nele e permanecer fiel à aliança. Termina com o cuidado universal de Deus com o mundo. A misericórdia divina se estende não apenas a Israel, mas a toda a criação. Então, aqui é como se o salmista pegasse ele criasse uma história, né? Narrasse eventos históricos, por exemplo, e evidências da bondade de Deus, e depois ele fizesse essa frase, né? Se você olhar, louvar ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, que só faz maravilhas, que por entendimento fez os céus, estendeu a terra sobre as águas, fez os grandes luminares. Então é como se ele tivesse desenvolvido essa história e depois colocado, porque a sua benignidade dura para sempre. Então ele exalta a benignidade de Deus, o que feriu o Egito nos seus primogênitos, tirou Israel do meio deles, com mão forte, com braço estendido, que dividiu o Mar Vermelho em duas partes, fez Israel passar pelo meio dele. Então você vê, se você tira essa parte, você vê a história pronta, né? E aí, quando ele acrescenta isso, ele fala, olha, tudo isso aconteceu porque a benignidade dura para sempre. Ele quis enfatizar isso, né? Tudo isso que eu estou relatando aqui ocorre porque a benignidade de Deus dura para sempre. Então, qual é a ideia predominante nesse salmo? A benignidade dura para sempre. A benignidade de Deus dura para sempre. Isso é o que predomina, né, no salmo. E a evidência é o fato de que ele ocorre em todos os versos, né? Ele cria uma história e depois vai quebrando em pequenas partes. Em cada parte ele coloca, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, o livramento, mesmo as atitudes dele de punição aos ímpios, são porque a benignidade dele dura para sempre, né? E, portanto, ele não permitirá que a injustiça permaneça eternamente. Leia o Salmo 51, né? O Salmo 51 de 1 a 5, porque o salmista apelou à misericórdia divina, e 6 a 19, como o perdão dos pecados é retratado aqui. Somente a graça incondicional poderia aceitar o coração quebrantado e contrito de Davi. Se Deus perdoou Davi por adultério, engano e assassinato, há esperança para você, seja qual for a sua situação diante de Deus? Não. Seja qual for a minha situação, não. Há esperança para mim se, independente da minha situação, eu reconhecer que preciso sair dela. Agora, se eu achar que naquela situação que eu estiver, por exemplo, essa frase, se Deus perdoa Davi, né, é usada, por exemplo, quando a igreja resolveu permitir que, por exemplo, um cônjuge abandone o outro, o marido abandone a esposa, por exemplo, para ficar com outra mulher, e aí ele tem filho com outra mulher, a igreja fala assim, não, você não precisa separar dela, anular uma família para ficar com a outra, anulando o ensino de Jesus em Mateus 5, em Mateus 19 e por aí afora, 18, 19, né? Então, assim, anulando a fala de Jesus a respeito de ser eunuco, de repúdio e nova reunião como adultério, né? Se não for por porneia. Então, assim, toda essa anulação, coincidentemente, quando um grupo de líderes aí começa a ter essa fraqueza, então nós vemos que é um perigo muito grande. Se Deus perdoou a Davi, não, perdoou porque ele se arrependeu, não porque ele ficou na mesma, né? Então, se algo é estabelecido como terminantemente errado, Jesus falou que aquele que ensinar o menor dos mandamentos, aquele que transgredir e ensinar o menor dos mandamentos de forma errônea, será chamado mínimo no reino dos céus, e aí eu vou usar a história de Davi para justificar o pecado deliberado? De forma alguma. Então, em Hebreus 10, 26 a 31 diz o quê? Que depois de termos conhecimento da verdade, se permanecemos no pecado deliberado, já não resta sacrifício. Antes, expectação horrível de fogo destruidor. E aí ele fala que aquele que permanece no pecado deliberado, ele pisa ao que Deus estabeleceu, ele profana aquilo que Jesus estabeleceu, ele anula o Espírito Santo na sua vida. Isso é o que Hebreus
10:26-31 fala para nós, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para não confundir a misericórdia de Deus com libertinagem, com a permissividade, como se Deus permitisse toda e qualquer atitude. Em qualquer situação, não. Agora, independente da minha situação, se eu me arrepender, a condicional é sempre a mesma. Qualquer que seja a situação, eu me arrependendo, me convertendo, então Deus não vai me aceitar e permitir que eu permaneça em qualquer situação. Agora, independente da situação, se eu estiver disposto a mudá-la e me manter na situação que Deus quer que eu esteja, aí sim há salvação. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? E mais um ponto também interessante é do Salmo 51, que existe um questionamento, né? Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Está falando do pecado dele ou está falando do pecado da mãe dele? Ou seja, ele já está em um ambiente de pecado. Além do fato de que muitos salmos eles usam uma linguagem hiperbólica, o exagero, né? Você deve ter visto aí em salmos que falam, né? Que os seus filhos sejam lançados nas pedras. É óbvio que o salmista está se aproveitando de um exagero ali para falar da justiça de Deus, né? Então nós temos que ter cautela com relação a isso. Mas ele fala assim: cria em mim, ó Deus, o coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então, se ele considerasse, mesmo que a gente considere aqui, ele nascendo em iniquidade, quando ele fala cria em mim um coração e renova em mim um espírito reto, ele sabe que o problema está nele. O problema não está em Deus, não é uma natureza pecaminosa invencível que existe no ser humano. Ele sabe que não é nada disso. Aliás, Deuteronômio 30, o que Deus nos diz lá em Deuteronômio 30? Vamos lá. Verso 11. Porque este mandamento que eu te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizer quem subirá por nós aos céus, que nos traga e faça ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizer quem passará por nós além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-lhes. Então Deus está deixando bem claro, olha, o que eu estou deixando para obedecer aqui é porque é possível ser obedecido. Não existe essa história de que a natureza pecaminosa tornou impossível a obediência do ser humano. Então isso não existe. Nós temos que reconhecer que é uma falha nossa. Se para toda tentação / provação existe o escape, então não existe tentação impossível de ser superada. Então, quando a Bíblia diz para fazer morrer em nós a natureza pecaminosa, significa que nós temos que lutar gradativamente para que isso aconteça e não justificar os nossos pecados. Vamos lá então para a lição de terça-feira. Se tu, Senhor, observares iniquidades. Salmo 130. O salmista apelou a Deus. Como a gravidade do pecado e a esperança para os pecadores são retratadas, o salmista apelou a Deus pelo perdão que erradicaria o registro de seus pecados. O propósito de sua ira, da ira de Deus, não é ferir, mas curar o homem. Os filhos de Deus são chamados a esperar no Senhor. O bem-estar do indivíduo é inseparável do bem-estar de todo o povo. Vamos lá então? Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, se Deus exigisse, desde o nascimento até a morte de uma pessoa, a perfeição, nenhuma iniquidade, quem subsistiria? Ou seja, ele não está dizendo aqui que é impossível obedecer a Deus. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remitirá a Israel de todas as suas iniquidades. Agora nós vamos para um outro ponto aqui. Vamos colocar um ponto
Aqui, Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, é o meu rochedo, meu escudo, invocarei o nome do Senhor. Na angústia invoquei ao Senhor, então a terra se abalou, Deus agiu, né? Lá é a questão da lição passada, né? Deus como aquele que guerreia por nós, né? E aí, ele fala aqui: o Senhor trovejou nos céus, enviou desde o alto e me tomou, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então ele fala assim: pela obediência que eu ofereci a Deus, ele me protegeu. É isso que ele está falando. Então a ideia do salmista não é que não há nada no ser humano que seja agradável a Deus. Ou seja, quando o ser humano se coloca diante de Deus, ele pode produzir coisas que são agradáveis a Deus. A ideia da Bíblia não é que, mesmo o ser humano em obediência a Deus, tudo o que ele faz é trapo de imundícia. Isso é uma ideia que foi acrescentada ao texto, que não faz parte dele. Tem um vídeo aqui no canal que comenta essa passagem. A ideia não é que nada do que a gente faça, mesmo em Deus, mesmo pelo poder de Deus na nossa vida, seja trapo de imundícia. Essa não é a ideia do texto, nunca foi, não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos? Evidente. Agora, quando aceitamos a Deus, confessamos nossos pecados, nos arrependemos, como funciona? Aquilo que nós fazemos em Deus passa a subir como um cheiro agradável, suave a Deus, fazendo o que Ele se agrada, lutando para fazer morrer em nós a nossa natureza carnal. Isso é que nós precisamos ter em mente. Quarta, louvor a Deus majestoso e misericordioso. Salmo 113, 123, 13, 113 e 123. Né? Quais dois aspectos diferentes do caráter divino são descritos? Bom, as alturas inacessíveis onde o Senhor habita são ilustradas pelo fato do Senhor estar disposto a humilhar-se ou se inclinar para ver o que se passa no céu e na terra. A grandeza e o cuidado divino, que não pode ser plenamente discernidos na incrível transcendência de Deus, ficam explícitos nas obras de misericórdia e compaixão. A adoração é, portanto, motivada não apenas pela magnificência de Deus, mas também por sua bondade. Vamos lá no Salmo. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito, desde o nascimento do sol até o ocaso. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está no céu e na terra? Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Ele faz o impossível aos olhos humanos. Uma mulher estéril habita em casa, seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a tu que habita nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos senhores. Tem piedade de nós, tem piedade de nós. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, aqui o salmista pedindo pela misericórdia de Deus para que livre dos zombadores, daqueles que os escravizam e por aí afora, né? Então, ele exaltando o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, o Deus que não se alegra com a injustiça, assim como a Bíblia fala que o amor não se alegra com a injustiça. Salmo 103, como a misericórdia de Deus é retratada aqui. Lembrar é mais do que mera atividade cognitiva. O Salmo 113 ilustra a imensurável grandeza da graça divina. Em geral, entende-se que bendizer é o ato de conceber benefícios materiais e espirituais a alguém. Visto que Deus é a fonte de todas as bênçãos, como o ser humano pode abençoá-lo? O inferior pode abençoar o superior como um meio de agradecimento ou louvor. Então, o bendizer, agradecer pelas bênçãos recebidas, por exemplo, não é? Pense nessas palavras de Ellen White. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos uma hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar em seu sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor fortalecido e mais semelhante a ele. O que é isso, senão uma mudança constante de vida e o abandono gradativo do pecado? Então, confiança mais constante, amor mais fortalecido e mais semelhantes a ele. Sexta-feira. Temos pecado contra ele e somos indignos de seu favor. Todavia, ele nos pôs nos lábios a mais maravilhosa de todas as petições. Quando a ele formos confessando
nossa indignidade de pecado e confissão vem com arrependimento, conversão. Ele se comprometeu a atender-nos ao clamor. Então veja, por exemplo, se a misericórdia de Deus é eterna, isso significa que podemos continuar pecando? Não, porque a injustiça terá fim, inclusive, né? E porque Ele não nos chama para continuar em pecado, Ele nos chama para gradativamente abandonarmos o pecado. Espero que tenha sido útil, que Deus os abençoe, que possamos dar continuidade aos nossos estudos e entender cada vez mais, principalmente a questão dos Salmos, né? E não usarmos a misericórdia de Deus para uma falsa humildade ou alguma coisa nesse sentido. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos despeça para nossa fazer e nos purifique em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.